Um ambiente tão competitivo quanto o nosso é bem difícil, é bem desafiador. Essa provação, essa dificuldade da competição, de você estar sendo posto à prova contra os melhores do Brasil, buscar essa perfeição, isso é o que nos move e nos encanta. A equipe com o nome TMG vem desde 2015, mas a história dela é bem anterior, né? Começou com a AMG lá em 2003 para 2004, que era uma equipe remanescente da antiga G5 Racing do Afonso Giafone, aqui no bairro do Alvorada, mas era numa oficina bem menor, né? Nós já estamos aqui desde 2009 nesse espaço. Antes era um só dos salões aqui, né, que tem 1.200 metros cada um. Aí desde 2015 a gente, já como TMG, ocupou o segundo salão, né, e agora nós estamos até com uma área vizinha próxima aqui, então a nossa estrutura hoje está perto dos 3.000 metros, né. Estamos com mais de 40 pessoas trabalhando aqui. No total, se não me engano, são 47 pessoas entre as duas equipes. Está aí entre as equipes maiores do Brasil, entre as 2 ou 3 com certeza. E sempre aqui na cidade de Americana, no interior de São Paulo, cidade que sempre nos acolheu muito bem. Então é muito legal poder levar esse nome para o Brasil inteiro e estar representando o mais alto nível do automobilismo, né? A Fórmula 4 é uma categoria escola, né, para formar pilotos vindo do kart. Então é uma categoria que a gente entrou principalmente pelo ideal de formar essa nova geração de pilotos e esse ideal de poder passar a experiência de todos esses anos. E esse foi o nosso objetivo na Fórmula 4 e está acontecendo, né? Na Endurance foi um pouco diferente, nós entramos em 2018 com uma Lamborghini na categoria GT, conquistamos o título no primeiro ano na categoria no geral e nos anos mais recentes agora, por 3 anos seguidos, com a McLaren 720. E agora, nesse ano, está sendo o primeiro nosso na P1. Então a gente aceitou o desafio aí de trabalhar com a JR, está sendo legal, já ganhamos a corrida, estamos na briga do campeonato, está no começo ainda, mas vai ser um ano bem legal de resultado também. O esporte ele traz prosperidade para a vida de todo mundo, traz disciplina, traz saúde, muitas coisas boas. Pilotos com muita experiência, jovens que estão nos primeiros anos de automobilismo, ou até com os mecânicos mesmo, origens e formações das mais diferentes. Então estão todos juntos, posto à prova, né, sendo desafiados. A gente poder ter sucesso nisso e fazer o bem para todos os envolvidos, todas essas famílias, eu acho que é muito legal. A gente pensa muito no legado que a gente está deixando aqui. O maior objetivo, no fim das contas, é poder ver todas essas pessoas crescendo e prosperando com a TMG. Mais um podcast Alto Giro. Hoje temos o nosso convidado, Thiago Meneghel. Thiago Meneghel, hoje engenheiro, chefe, proprietário da TMG Racing, né? Uma das maiores e melhores equipes do automobilismo brasileiro. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Thiago. É uma honra para nós, né? E vamos lá, começar a contar a história do Thiago Meneghel, da TMG, enfim. Mais uma vez, muito obrigado, Thiago. Legal, obrigado Alemão, pelo convite. A gente já é amigo de pista de muitos anos, né? E é uma honra estar aqui no Alto Giro
falando com você e com todos os telespectadores aí, ouvintes, e muito legal. Legal. Thiago, vamos lá. Como é que chegou o automobilismo e as corridas na sua vida? Bom, na verdade, eu sempre fui fanático de carro, né? E fanático mesmo de criança, começou nisso. Mas não tive ninguém da família envolvido com isso, nada. Meus pais são médicos, eu sou nascido em Araras, que perto de Americana, né? Mas sempre gostei. E tinha um amigo do meu pai que tinha uma oficina de carro de rua, e eu adorava ir lá, né? Meu pai, de vez em quando, passava lá na oficina, ficava conversando com ele, e eu adorava. Era a parte mais legal para mim da semana, era poder estar vendo o que os mecânicos estavam fazendo, tá vendo os carros desmontados, aquilo me encantava demais. Então, com 11 anos, esse amigo, ele trabalhava, o pai e 2 filhos, que são muito amigos até hoje, pessoal do Serrinha lá de Araras, que não tem mais oficina, mas continuam muito amigos da gente. Ele falou pro meu pai, falou, põe o Thiago aí para trabalhar junto com a gente, ele gosta tanto daqui. 11 anos, né, estudava ainda na escola, de manhã e de tarde eu ficava lá. Então, depois de muitos anos, eu soube que o primeiro mês quem pagou meu salário, meu meio salário mínimo que eu ganhava, porque eu trabalhava meio período, foi meu pai. Porque ele falou assim, vamos fazer o primeiro mês aí, ele vai cansar disso e vai largar a mão. Mas eu acabei ficando quase um ano lá, trabalhando com eles. Daí passou um tempo, meu pai me comprou um kart, que eu gostava muito de corrida e tudo, e já tinha ido ver uns amigos correr de kart. E aí, por causa do kart, eu acabei não continuando trabalhando lá, mas trabalhando no kart junto, né? E aí eu não saí mais do meio até hoje, né? Comecei correndo aqui no interior de São Paulo, um cartódromo ali de Limeira, depois Mojimirim, e fui indo para as outras cidades aí, São Carlos. Aí foi meio que natural indo para São Paulo, para o cartódromo lá de Interlagos, que na época foi bem num ano ali que acabou, a gente tinha antigamente o Campeonato Paulista que andava no estado inteiro, né? Mas naquele ano separou, virou o Paulista de Interlagos, lá de São Paulo, tinha o Paulista do interior, né? Então eu corria o Paulista do interior, mas os pilotos mais fortes, as equipes principais ficaram em São Paulo. Eu falei, tem que correr lá também. Daí foi natural, acabei indo para São Paulo. Depois de 2 anos ali, com 13 anos, eu já fui morar em Interlagos, do lado da pista, e não saí mais de cartódromo, oficina, e fiquei no meio disso até hoje. Você ficou vice-campeão na categoria? Na verdade, no kart, enfim, eu fui, acho que os principais resultados, eu fui vice-campeão brasileiro de júnior, eu fui campeão paulista de graduados B, depois eu acho que eu quase fui campeão pan-americano, eu quebrei liderando um pan-americano lá em Florianópolis. Mas enfim, aí acho que foi isso. Depois eu tive outros terceiro de paulista, vice paulista também, de outras categorias e tal. Mas eu corri de kart até 95, né? E em 96, na verdade, eu fiz só o brasileiro de kart, mas eu não estava correndo mais. Eu já queria, como o orçamento sempre foi apertado, e eu queria correr de Fórmula. Aí eu falei, olha, eu vou... preciso me preparar um pouco, então foi um ano que eu preferi ficar treinando de Fórmula para correr no ano seguinte, que eu queria correr de Fórmula Ford, né? Então eu fiz alguns treinos naquele ano, fiz um brasileiro de kart lá, que o pessoal da Mini me convidou, mas basicamente só treinando de Fórmula para correr no ano seguinte. Aí também acabou o Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford na época, que também a Ford saiu e virou um campeonato só regional lá do Rio, e eu queria correr em várias pistas, aí eu acabei caindo de paraquedas aí na Fórmula Chevrolet. E foi vamos falar assim, o ano a experiência que eu tive de carro mesmo como piloto, eu fiz aquele ano de 97, mais 2 etapas em 98, as 2 primeiras, né? Então foi bem legal, tive alguns pódios aí na Fórmula Chevrolet também, não cheguei a ganhar a corrida,
Mas aí nessa época eu já estava estudando engenharia mecânica, que é o que eu gosto. No fim, eu gosto mais assim de aprender do carro e mexer do carro do que de eu sentar lá e pilotar. E já estava também viajando para as coisas de Fórmula 3, ajudando a equipe. E daí eu já fui para o lado de trabalhar e não ser piloto mais. E tô nessa até hoje. Nem me atrevo a sentar no carro de corrida para guiar. Não tem mais vontade? Ó, já passou. Não tenho vontade, não. Já tive assim, uma oportunidade muito boa de cliente falar assim, ó, senta num carro aí no GT3, dá uma volta no dia que a gente tá treinando, só gente na pista assim, mas eu não tenho vontade, não. Eu gosto mais de tá do outro lado, tá melhorando o carro, tá evoluindo, tá trabalhando os detalhes. Isso aí para mim é muito mais gostoso, ver o carro funcionando bem do que eu estar lá sentado acelerando. Aí você começou na Fórmula 3, na parte oposta do piloto. Na parte de preparação, começou na Fórmula 3. Quando eu estava ali no final do kart lá de graduado, eu acabei fazendo amizade com o Augusto Cesário. Ele estava parando de correr de Fórmula 3, ele já tinha equipe, já era equipe vitoriosa, assim, já tinha ganho o campeonato, tudo. Era um campeonato muito forte, né, sul-americano. E ele parou de correr, ele comprou um kart só para ele ficar ativo, assim, tal, ia treinar. E aí eu conheci ele na pista, começamos a bater papo e ele falou, pô, eu precisava de alguém que me ajudasse. Na época estava começando a entrar essa aquisição de dados, né, nos carros de corrida, que a turma chama de telemetria, né, mas não é em tempo real, mas são os dados do que o piloto está fazendo ali, de como o carro está funcionando, e você poder analisar isso. Ele precisava de alguém que fosse para a pista e olhasse um pouco assim o traçado dos pilotos, esse tipo de coisa. E ele me convidou, ele falou, você não quer ir lá e ajudar a gente uns dias de pista? E aí eu comecei para a pista assim, e pô, adorava. Então nisso eu já não saía da oficina dele, né? Já estava lá direto. E aí fui pegando essas coisas, fui realmente aprendendo assim. Na época a gente tinha muito pouca informação sobre como funcionavam as coisas, tinha que ser praticamente autodidata, né? E isso já com 16 anos estava fazendo isso, depois com 17 já estava fazendo faculdade de engenharia e depois já fui trabalhar um tempo integral ali na equipe e não saí do meio mais, né? Fiquei depois trabalhando como engenheiro com ele até 2004. Foi super legal para mim assim de crescimento, porque era uma época que era muito livre os regulamentos, né? Então assim, a Fórmula 3 a gente podia fazer, cada um usava um motor, então a gente podia fazer os mapas de motores, então se aprendia um pouco sobre calibração, né? Acertar mistura, avanço, coisas básicas, mas que a gente tinha liberdade para fazer isso como equipe. Hoje é tudo lacrado, você não tem nem acesso a essas coisas mais. Relação de marcha era uma coisa livre. Preparar amortecedor também, cada equipe corria com seu amortecedor, desenvolvia seu amortecedor. Até algumas coisas de aerodinâmica, nos primeiros anos, a gente era livre para usar uma asa diferente, uma coisa. Então, realmente aprendi muito, foi bem importante, que era menos gente, era muito trabalho na equipe, mas você fazia um pouco de tudo. Hoje em dia as equipes são muito mais travadas, você tem muito menos possibilidade por regulamento de estar fazendo isso, né? Então para mim foi uma experiência assim fantástica a Fórmula 3 e era um campeonato muito muito forte, né? Vários saíram dali e foram para a Fórmula 1, então o nível de pilotos era alto, era bem legal. A gente tinha transmissão da ESPN para 90 e tantos, ou mais de 100 países. Era um equipamento atual com que andava na Fórmula 3 inglesa, que era a maior categoria do mundo, né? Então era normal, às vezes o piloto saía daqui, ia lá e andava bem, era competitivo lá também. Foi muito legal esse período, né? Aí em 2004 chegou num ponto assim que a gente já tinha ganho alguns campeonatos de Fórmula 3 sul-americana, tanto na principal como na Light, campeonato de equipe também. E eu queria crescer, queria fazer mais coisa.
E aí eu conheci o Fábio Casagrande aqui de Americana, que me convidou. Ele falou: Thiago, eu estou montando equipe, um projeto super legal da Casagrande Racing. E eu acabei aceitando o convite dele, vim para Americana e trabalhei 2 anos aqui com ele. Foi bem legal, porque a equipe era tudo nova, a gente praticamente estruturou o negócio desde o começo. Ele já estava correndo ali um primeiro ano um carro só dele, mas foi crescendo. Depois nós terminamos o ano com, eu não lembro se eram 3 ou 4 carros correndo. Se não me engano, a gente foi vice, agora não me lembro se foi vice ou terceiro na Fórmula 3 Sul-Americana. Mas no segundo ano que eu estava com ele, a Stock Car também implementou aquisição de dados. Isso aí foi em 2005. Os carros ainda eram carburados, mas eles começaram a ter lá um painel digital com alguns dados, alguns sensores no carro e tal. E aí, na época, o Andrés Mateis me convidou. O Andrés já tinha equipe Medley lá, que era a equipe mais forte da Stock Car. Tinha recém ganho seu primeiro campeonato com o Juliano Lossaco. E ele precisava de alguém que tivesse o conhecimento disso, né? E até foi através de uma indicação do Zequinha Giafone. Que eu sempre acabei fazendo amizades da época do kart e tudo, e conhecia, e o Zequinha me indicou, falou: olha, tem um garoto aí que eu conheço tal, que pode ser, e conversei com o Andrés e acabei entrando na equipe, né, para fazer isso, aquisição de dados. Então, o primeiro ano lá na equipe, que foi 2006, desculpa, foi 6 ou 5, agora nem me recordo mais. Mas 2006, acho que foi. O primeiro ano, a gente tinha 2 carros lá na equipe, que era o Juliano Zossaco e o Guto Negrão. E eu era o responsável pela parte de dados aí. O Andrés era o engenheiro dos carros, que fazia o acerto dos carros e tudo. Então, acabou sendo um grande professor para mim depois do Augusto Cesário, que... Enfim, fiz o ano todo lá trabalhando com ele, mas para o ano seguinte eu acabei entendendo aonde ia chegar a coisa, né? Porque ele me chamou no final do ano e falou: olha, Thiago, nós vamos crescer a equipe, eu estou fazendo um negócio com um sócio meu aqui, que é o William Lube, uma segunda equipe, então eu vou continuar com a equipe Medley, mas a segunda equipe eu preciso de alguém que tome conta da parte técnica. O Lube, na época, ele não era técnico, ele era um cara que, ex-piloto também, gostava muito de corrida, mas ele não era engenheiro, nada. E aí eu acabei assumindo os 2 carros ali da segunda equipe da WA Mateis, que chamam assim. E os pilotos eram o Ricardo Sperafico, que estava vindo da 3000, né, era o primeiro ano dele de turismo, mas era um cara que eu corria de kart com ele, né, e depois passamos para o outro lado, assim, ele seguiu carreira, enfim, e estava voltando para o Brasil, e o William Starostik. E foi um ano, assim, fantástico nosso, um ano muito duro, porque na época a Vicar tinha 3 categorias, né? Tinha a Stock Light e as picapes. Então eles estavam querendo limitar o número de carros na estoque principal para fortalecer as outras, e era um caminho também para renovação de carros da Stock Car principal. Então a gente tinha 40 se eu não me engano, 49 pilotos nós chegamos a ter correndo, uma média de pelo menos 45 carros, iam ficar só uns 30 para o ano seguinte. Então a gente tinha um desafio, a equipe tinha que ficar entre as 15 melhores para ficar 30 carros, né? E era o primeiro ano nosso. Então, assim, foi um ano muito difícil, porque só tinha, além de mim, 2 mecânicos com experiência. O resto era pessoal tudo novo. Lógico que tinha todo o apoio lá da Mateis, dentro da mesma estrutura. Mas a gente teve bastante dificuldade no primeiro ano e assim, terminamos o ano muito bem. Fizemos pole na categoria, tivemos 2 pódios, e aí classificamos a equipe em 9º e conseguimos virar a chave aí no ano seguinte. A Medley acabou
patrocinando um carro nosso, que foi muito legal, com o Ricardo Maurício, e aí a gente conquistou foi o primeiro campeonato meu na Stock Car, O né? Ricardo tava voltando também ou não? Não, o Ricardo já tinha feito um ano Ah. na Mateis de Medley, Tá. com o Andrés. Mas daí eles resolveram fazer 3 carros, contrataram o Valdeno para correr junto com o Marquinhos lá na equipe principal, e o Ricardinho veio para a segunda equipe, que era Peugeot na época, e ele, pô, já conhecia ele do kart também, competi muito com ele, eu sabia o quanto que ele acelerava. Eu falei, pô, esse cara agora eu tenho que me dedicar aqui com ele, porque é um cara para o campeonato. E foi assim uma parceria incrível, porque a gente de 12 corridas fez 5 poles e ganhou 5 corridas, que é super difícil. Hoje a Stock Car tem 24 corridas, né, que é tudo rodada dupla. Então eu acho que ninguém ganha 5 corridas no ano, é super difícil. Na época a gente ganhou 5 de 12. E foi assim, dominou total o campeonato. Foi o último ano daquela geração de carros, né, que foi em 2000, isso já 2008. Eu acho que 2008. 2007 foi o ano do Esperafico, que eu estava contando, e 2008 o Ricardo Maurício. E daí para 2009 veio o carro novo, e a gente fez com a Red Bull, que é uma patrocinadora que chegou na equipe. Então a dupla Kaká e Daniel Serra, e daí foi um ano fantástico. Ganhamos o campeonato também com o Kaká. E dali para frente, eu acho que foi assim, só alegria na Stock Car, né? Fiquei mais alguns anos lá com o Andrés. Depois, no final de 2011, o pessoal daqui de Americana, da MG, que eu já tinha amizade aí, já tinha trabalhado com alguns e tal, e gostava muito da turma, eles me chamaram, falaram, olha, o seu Maurício, que era o cabeça da equipe na época, tá querendo aposentar, quer ter uma vida mais tranquila e tal, se não quer vir no lugar dele. E aí eu saí de funcionário, né? Eu era engenheiro, funcionário numa equipe que era a equipe ali, ou a principal, uma das principais da categoria, para acabar virando dono de equipe, sócio de equipe, né? Junto com o Alemão e com o Lecão. E eles abriram a porta aí para mim, sou muito grato aos dois. E aí eu entrei para a MG, né? Na época os pilotos eram... O Atila já estava na equipe há 2 anos. O Atila estava muito bem numa ascendente na Stock Car ali, já ganhando corrida e tal, já estava despontando como um grande talento ali para a categoria. E o Nono acabou vindo para a gente também. Fizemos 3 anos ali da dupla Atila e Nono, com patrocínio da Mobil, da Pioneer, de alguns outros aí. Então foi um período muito legal ali eu acredito que consolidando a MG como uma das principais equipes na Stock Car, né? Na verdade, já era desde a época ali do Ingo, né? Que foi um ano antes, já era uma equipe que sempre brigava por vitórias, mas tinha um pouco de inconsistência, né? Entre ali as primeiras. Eu acho que isso a gente conseguiu reforçar o time ali e foi muito legal. E daí chegou no final de 2015, a gente, tanto o Alex quanto o Alemão já estavam um pouco assim, querendo deixar de ser sócio e também ter já velho de corrida, não ter tanta responsabilidade, tá tanto ali vivendo na pressão. E aí eu acabei comprando a parte deles e assim, enfim, seguiu a amizade. O Alemão continuou um pouco mais na equipe, mas não como sócio, como funcionário. O Lecão ficou alguns anos fora, depois voltou. Os dois ficaram ali um pouco fora, depois voltaram. A amizade seguiu perfeita com os dois, então... É o que vale, né? É o que vale, é o que a gente carrega no fim da vida, né? Então hoje o Lecão continua indo para as corridas com a gente. O Alemão acabou voltando num período que a gente fez a McLaren de GT3, que eu sei que ele é apaixonado na marca. Eu falei para ele, Alemão, nós vamos fazer um carro que eu não tô te convidando para trabalhar, eu tô te convocando, que eu sei que é seu sonho.
e sei que você vai curtir. Aí ele acabou fazendo uns anos de McLaren com a gente. Agora saiu de corrida mais, tem uns negocinhos dele lá, tá mexendo com os Fusca dele que ele adora, que é outra paixão. Mas a amizade segue. E depois disso a gente acabou passaram outros pilotos, né? Bons pela equipe, o Nono aposentou, andou um ano o Lucas Forest, foi super legal. Depois o Átila ficou um ano fora, quando a Shell convidou ele para ir para a Shell. E no lugar dele veio o Valdeno. Tivemos um ano de Valdeno e Guga Lima, também foi o melhor 2016. Foi o melhor ano do Valdeno na Stock Car. Chegou em quarto no campeonato, empatado com o terceiro. A gente foi fomos vice com o Átila antes disso, em 2014. 14 não, acho que 13 foi o ano que o Rubinho foi campeão. A gente foi vice com o Átila. E depois tivemos isso, o Átila voltou, foram 3 anos de Shell, V-Power ali, Átila e Ricardo Zonta, que também foram muito legais. Nisso a gente já entrou na Endurance com carro de GT3. Não saímos dessa categoria depois até hoje, né? Ganhamos o campeonato de Endurance, então aí seguiu a vida aí. Estamos hoje de Stock Car aí, né? Acho que a gente pegou, sem querer alongar muito, depois desses 3 anos veio a Blau, que foi com a dupla Alan Kodair e Diego Nunes, 20, 21 e 22. E agora, desde 2023, com a Vibra, de Lubrax Podium, que foi o primeiro ano o Felipe Massa, junto com o Júlio Campos, em 2023, agora 24 e 25, Felipe Massa e o Rafael Suzuki. O Suzuki lá com a Liquigás, Copagás e com a rede Pitstop e alguns outros patrocínios aí. Então foram anos bem legais. Principalmente o ano passado, eu acho que 2024, que a gente foi vice de piloto e campeão de equipe. Conseguiu, então, realmente um título aí de Stock Car que é muito difícil. Todo mundo sabe o quanto que é complicado isso, a luta que né? Eu acho que é o sonho de qualquer um que está no automobilismo brasileiro, né? E no meio dessa história entrou a Fórmula 4, que desde 2022 a gente está participando também. Fórmula 4 são só 3 equipes. Eu entrei com a TMG lá muito por ideal, porque chegou num momento assim que a gente já estava no topo do automobilismo brasileiro, né? Já com um monte de vitórias, brigando por título na Stock Car e assim, eu vejo essa molecada, o Brasil realmente carente de pilotos. Quanto tempo a gente ficou sem alguém na Fórmula 1 até agora chegar o Gabriel, né? Se não me engano foi 7 ou 8 anos. Eu falei, pô, eu preciso de alguma forma ajudar essa molecada do kart, né? Tem muitos que a gente vê que chegam com talento, mas eu queria passar essa experiência, lapidar esses diamantes, né, para subir ali na escadinha, né, buscando a Fórmula 1. Então a gente começou esse trabalho, foi uma categoria fantástica que o Lincoln, a Vicar trouxeram para o Brasil. Tá entre as melhores do mundo, são poucas categorias hoje. Se eu não me engano, Fórmula 4 tem 13 ou 14 campeonatos no mundo, mas nem todas são com os carros atuais. O Brasil é uma dos que está com os carros na versão atual, né? Que Brasil, Itália, Espanha, Alemanha, o campeonato inglês eu sei que também está, e algumas outras aí, mas tem alguns campeonatos que usam carro antigo. E o Brasil não, é um equipamento atual, o chassi italiano Tatus, os motores Abarth, é um carro fantástico como escola, aí, uma baita categoria para molecada, e a gente já conseguiu gerar alguns talentos aí que foram correr fora do Brasil, alguns estão lá. Hoje tem 2 meninas na categoria delas lá, na F1 Academy, né? Para quem não sabe, a Fórmula 1 ela começou um projeto de inclusão e fez uma categoria só de menina.
que corre principalmente na Europa, mas corre lá junto com a Fórmula 1. Uhum. Então é um campeonato que só a menina corre, e as equipes de Fórmula 1 tem também as suas equipes na F1 Academy, né? Então hoje a gente tem duas meninas lá que passaram pela TMG. A Aurélia Nobios, que está na academia da Ferrari, correndo, que já fez 2 anos lá. E mais recente a Rafaela Ferreira, que, enfim, ganhou corrida com a gente aqui na Fórmula 4 brasileira, teve vários pódios e está super bem hoje na piloto Red Bull, tá chama Visa Cash, Vitrine lá. A segunda equipe da Red Bull lá, que chamava Toro Rosso, que hoje chama Visa, né? Então ela correu ano passado e já está confirmada para... Ano passado que eu digo, correu 2025. Sim. E já está confirmada para 26 na categoria. Está super bem, eu tenho certeza que ela vai se consolidar lá, porque a menina é fera lá, a Rafa, né? Thiago, como é que você consegue administrar a paixão, a família, o trabalho e a pressão? Porque assim, hoje na Stock não tem amador. Né? Não tem amador, não tem mecânico amador, não tem nada amador mais na Stock, né? E os pilotos que vêm já rodaram o mundo. Por exemplo, você receber os nomes que você falou aí de pilotos que participaram da Fórmula 1, enfim, de tudo. Como é que você consegue dividir isso aí? Como é que você trabalha nisso aí? Teus funcionários, tua oficina, a família, a pressão, o marketing, né? São outras categorias, não é só estoque, né? A Fórmula 4, a Endurance, porque o Endurance já não é uma categoria, vamos falar assim, é um campeonato novo, é um campeonato não tão com pilotos tão profissionais, né? Sim. Que o dia a dia. A gente vê lá que tem várias categorias dentro do próprio Endurance, que é mais o pessoal tirar o seu lazer lá, né? Como é que é essa divisão? Agora eu vou virar a chavinha que eu vou pro Endurance. Já não é... Lógico que tem a responsabilidade, a gente sabe que tudo gera custo, mas assim, já não é uma pressão igual tem na Stock Car. E não tem uma pressão da Fórmula 4 que o pai tá ali porque ele quer ver o filho dele na Europa, quer ver o filho dele chegar... Se não chegar a sentar uma temporada na Fórmula 1, pelo menos fazer um teste, né? Como que é essa divisão? Olha, é uma vida insana. A gente brinca, fala que é uma vida de circo, né? Porque a gente... vai para uma cidade, monta o circo lá, faz a corrida, volta para a oficina, arruma o que não deu certo e uma corrida em cima da outra, né? Então é um desafio enorme e eu acho que só a paixão que move a gente para isso, porque assim não tem outra explicação. Se não for a paixão, ninguém consegue ficar nesse meio, né? A Endurance ele é um campeonato Pro-Am, como que a gente fala, que é misto Pro e Amador. É até obrigatório isso, né? Não existe... são provas longas, então corre sempre duplas ou trios de pilotos e é obrigado a ter piloto amador junto, que a essência do campeonato é essa, né? Então é um pouco diferente. A Stock Car é totalmente profissional, são assim patrocinadores que contratam a melhor equipe, o melhor piloto que pode para ir lá e disputar o campeonato. Como um campeonato de futebol, sim, que um clube contrata o melhor técnico, o melhor jogador e vai lá disputar o campeonato, né? Então é muito parecido com isso. É o patrocinador fazendo o maior esforço possível e é um campeonato muito difícil. Eu acredito que é um dos mais difíceis do mundo, porque você tem, lógico, campeonatos muito maiores do que uma Stock Car, mas você tem muitos campeonatos, você tem a fábrica te apoiando muito. Então... Fórmula 1 isso acontece, os campeonatos, você pega o Mundial de Endurance, até o campeonato norte-americano de Endurance, talvez tão difícil como a Stock Car no Brasil, seja só a NASCAR nos Estados Unidos, e eu não sei se o campeonato australiano lá de Supercars é assim, porque as equipes são independentes, estão sozinhas, então assim, você não tem apoio de uma fábrica, de uma montadora nas suas costas, com um enorme recurso financeiro e de engenharia para te ajudar a montar o melhor carro possível. Você tem que resolver tudo, todas as soluções são internas, né? E isso é muito difícil, é muito, muito difícil. Então isso consome toda a energia, todo o recurso, não só financeiro
de todas as equipes. É uma coisa assim, quem acompanha a nossa rotina percebe que é uma coisa surreal. Igual agora eu estou vindo de 2 meses, onde a gente em 8 semanas teve 7 etapas. Nós fomos para o Rio Grande do Sul, fomos para Cuiabá, para Brasília 2 vezes, para Interlagos. É uma sequência de corridas, assim, uma em cima da outra. É muito difícil, né? Fomos para Campo Grande também. Então você precisa ter um time muito forte. E isso, graças a Deus, eu trabalhei todos esses anos formando esse time. Então eu tenho ali pessoas de muita confiança, que hoje eu não preciso, Thiago, tá lá olhando para o pintor se ele está pintando o carro com a qualidade necessária, porque ele já sabe qual que é o padrão nosso, já entende, e eu sei que vai chegar na pista, o carro vai estar bem pintado. Mesmo acontece com os mecânicos, até com os próprios engenheiros. Então, assim, o mais difícil foi desenvolver os líderes de cada operação dessa. E, sem dúvida, a família sente muito, né? Então, graças a Deus, a minha esposa entende. Ela já me conheceu comigo dentro dessa rotina. E ela é médica, então no começo da carreira dela deu muito plantão também de final de semana. Então entendeu como é que é isso e tal. Minha filha pequena sofre um pouco mais, eu sei que ela sente falta, mas a gente tenta conciliar, aproveitar cada folga para estar junto com elas também. E isso é aquela questão da paixão da nossa vida. Não sei até quando a gente aguenta, né? Porque não tem hora para parar o trabalho. Não tem hora que para. Eu andei vendo, hoje em dia tecnologia, né? O relógio meu, eu coloquei um aplicativo desses de saúde e comecei a ver e assustei, assim, porque final de semana de corrida é uma média assim de 10 a 15 quilômetros andando, e não parece, né? Mas dentro do box, assim, no autódromo. E cheguei a fazer 16 horas de pé. Então eu falei, cara, não é possível. Tá marcando errado isso aí. Acabando a bateria. Vamos esperar outra corrida para ver. E foi muito parecido, foi indo assim. Então, assim, a gente chega morto mesmo, é muito desgastante, porque essa é a parte física, né? Tem a parte também mental de tentar coordenar tudo isso, do próprio desafio que é cada final de semana desse de corrida. Então é uma coisa. Tem que ter um equilíbrio assim, também, né? É bem difícil. Mas. E a filha, vai ser piloto? Eu acho que não, hein? Pelo pai ou por ela? Por ela. Quando ela tinha uns. Primeiro, ela não gosta muito de esporte, né? Eu já tentei fazer, mesmo natação, né? Você sabe disso, que acho que você até é juiz, né, de natação. E inclusive quase coincidiu no clube nosso, né? Que você estava chegando e ela estava saindo da aula, a gente quase se encontrou. Mas era uma briga para ela ir para o clube para nadar. E piscina aquecida, tudo direitinho, mas ela não gostava. Não gosta de esporte. E quando ela está com 12, quando ela tinha uns 8 para 9 anos, eu levei ela andar num cadetinho de um amigo aí que até trabalha com a gente lá, que comprou um kartinho pro filho. E ele falou, pô, vou em Nova Odessa lá, leva sua filha junto. E eu levei lá para ela dar umas voltinhas. Mas ela, assim, gostou, se divertiu lá, só brincou ali, né? Não tinha muita coordenação. Mas não pediu mais para andar, não pediu. Então, assim, eu não vou ficar forçando, né? Já levei algumas corridas, tudo, mas não gosta. O barulho incomoda. Menina já é difícil de gostar mesmo. Isso tá mudando. Eu tô vendo muito mais assim meninas fãs do que meninas sendo pilotos, né? Pilotos ainda tá muito longe de equilibrar essa conta, né? Tem algumas ações muito legais. A própria F1 Academy é legal, a categoria de menina. Agora eu ouvi falar que a HB20 tá lançando para o ano que vem uma categoria só de menina, que é super legal. Tem algumas ações assim, da própria FIA, tem uma ação lá de FIA Girls on Track, que é para aproximar as meninas de autódromo. Tem um projeto de uma amiga nossa que chama Girls Like Racing, que é também de levar meninas assim, estudantes, que vão ser profissionais de corrida,
e levar para conhecer as competições e tal. E é bem legal, a gente já participou, já abriu equipe para receber elas e tal. Então, pode ser uma coisa. Eu estou vendo muita fã, assim. Eu na última etapa de Fórmula 1 que a gente foi preliminar, a gente fica ali na curva do Sol e sempre deixaram a gente entrar pelo portão do autódromo, que tem um portão ali, do cartódromo, que tem um portão de serviço ali do lado, e a gente entrava por lá. Esse ano eles falaram, não, você tem que entrar lá no portão 7, que é o principal do autódromo ali. Sim. Então a gente praticamente dava a volta pela rua, de manhãzinha, para entrar pelo autódromo e voltava ali para a curva do Sol. E eu vi a fila das arquibancadas do pessoal esperando abrir o portão ali para a catraca para entrar na arquibancada. E eu fiquei surpreso, assim, que eu vi muita menina fã, mas não era assim a namorada acompanhando o cara que estava indo, ou a filha acompanhando o pai. Grupinhos de amigas mesmo, indo assistir a corrida. Né? Isso eu não sei se a Fórmula 1, desde do Drive to Survive lá na Netflix, que foi a série da Fórmula 1, ou com esse negócio de Instagram, TikTok, os pilotos virando ali celebridades, né? Atraiu as meninas, mas eu vi muita menina fã. Então isso é um mercado enorme, hein? A gente pode dobrar os fãs de corridas, né? Porque antigamente não tinha mulher que gostava de corrida. Isso é muito legal, a gente Mas vê. as imagens são bem diferentes, né? Antes você olhava, você vê as imagens antigas, macacão diferente, pessoal fumando, aquelas coisas todas mais rebeldes, né? Uhum. Hoje as equipes são mais preparadas, bem uniformizadas, tem a área VIP, tem um monte de diferença. Hoje é muito profissional, né? Muito mesmo. Você pegou essa transição na Fórmula 3, né? Já Peguei. estava saindo do amadorismo, né? Porque para quem é Interlagos na Fórmula Ford, era uma caixa de supermercado, né? Com uma caixinha de ferramentas sanfonada, uma caixa de supermercado com meia dúzia de coisinha ali, fita, super tape, tie-up, e fazia o carro andar. Né? E aí foi a evolução da época do Cesário. Esses dias na Fórmula Chevrolet me mostraram uma foto de um amigo mostrou uma foto de um box. Que ele tava o carro parado na frente do box, assim, era o box nosso. E para mim a gente tinha uma equipe boa. Mas eu tomei um susto, porque o que tinha no box? Fora o carro, eram dois jogos de roda, os macacos do carro, uma caixa de ferramenta e uma mesinha ali com 2, 3 cadeiras. Era isso, a estrutura de uma equipe, né? Boa, né? Equipe. E aí eu tinha lá, era um mecânico e um ajudante. Em algumas etapas a gente conseguia arrumar um terceiro ajudante para ir junto, e eu. Né? E ali a gente fazia o final de semana de corrida, né? E hoje é uma estrutura completamente diferente, né? Então, você pega uma equipe grande de Stock Car, igual a nossa, tá certo que ali não é só Stock Car, mas são mais de 40 pessoas trabalhando. Mas cada carro, por exemplo, tem 2 lá na Stock, o Suzuki e o Massa. Quantos cada carro? Depois na Fórmula 4, quantos carros? E aí na Endurance, quando você vai, quantos? Stock Car nós estamos ali com 14 pessoas na pista, né? Fora mais uns 3 que não viajam, que ficam na oficina, para cuidar de 2 carros, né? Aí na Fórmula 4 nós estamos com 6 carros participando e com 11 pessoas ali tomando conta. Que é uma categoria que é muito limitada a mão de obra, então tem só um mecânico por carro e tal, e mais alguns engenheiros ali. Na Endurance a gente viaja com 8 ou 9, dependendo da programação da etapa, né? Para um carro. Para um carro só que a gente participa. Então é bastante. Tem umas fotos que você trouxe aí, né, Thiago, das corridas. Eu acho que tem algumas. Tem algumas fotos aí da McLaren que você comentou. Aí tem uma experiência internacional sua aí, né? De uma prova internacional aí. Eu acho que é uma das mais famosas do mundo também, né? Conta um pouquinho para nós sobre essa. Como é que surgiu o convite até vocês irem
chegarem lá nessa prova. Aham. E como que é o processo lá dessa prova também, se você puder, Legal. né? Volta, acho que ele pulou um carro aí, uma Ferrari com a bandeira do Brasil. Coloca lá que dá para ver. Eu te conto essa primeiro antes do. Esse daí é o carro Voltou. atual, da Bom, Endurance. Esse é um carro, então vamos começar por esse. Esse é o carro que a gente participou agora em 2024 e 2025 na Endurance, né? São os carros mais rápidos do Brasil. Então, esse carro, a JR, ele é recordista, eu acho que dos campeonatos brasileiros em Interlagos, em Brasília agora, foi o recorde de Brasília na reinauguração do autódromo. É um carro muito rápido. Interlagos, se eu não me engano, virou um 26. É um carro com uma baita tecnologia aí, com asa móvel, com também muita potência, um V8 ali, deve estar com seus 700 cavalos por aí. E a gente ganhou corrida nos dois últimos anos aí na P1, que é a principal categoria do Endurance brasileiro. E foi bem legal, mas é um carro muito artesanal, muito complicado de lidar também. A gente teve uma série de problemas ali, de quebras que ele teve. Essa foi a Ferrari, essa foto aí é em Daytona, em algum treino para as 24 horas de Daytona. Essa história foi o seguinte, a gente em 2018, a gente fez um campeonato, a gente entrou na Endurance através lá do Chico Longo. O Chico é o representante do Brasil da Ferrari, da Lamborghini, de outras marcas também lá da Vitalia, né? Então ele tem a concessionária Ferrari, é o representante do Brasil, e ele comprou uma Lamborghini de corrida, uma Huracan GT3, única do Brasil, acho que não deve ter foto aí, e no final de 2017 me procurou através do Daniel Serra e falou, olha, queremos participar da Endurance ano que vem, estou procurando equipe, e acabou vindo correr com a gente aí, com a TMG. E a gente fez um ano em 2018 para ele. Foi um ano fantástico a Lamborghini. A gente ganhou tanto na categoria como na geral da Endurance, correndo contra aqueles protótipos, que eram carros mais rápidos. Mas na época o brasileiro não tinha BOP, controle de potência, então o regulamento era livre, podia andar com tudo que tinha aí. E tanto que o recorde de GT3 Interlagos é até hoje nosso por causa desse carro. Sem restritor, o Daniel Serra virou um 3080 com esse carro, que nenhum outro GT3 virou esse tempo. Hoje vira mais ou menos ali, acho que 34 e alguma coisa. Mas agora tem restritor de potência. O pneu até melhorou, mas enfim, a gente ganhou o campeonato na geral. E no final de 2018 ele falou pra gente, tem uma surpresa, o prêmio de vocês, eu comprei uma Ferrari, uma 488 GT3 pra gente correr o ano que vem, só que nós vamos correr as 24 horas de Daytona. Se ele me avisou em outubro, e o campeonato a corrida era em janeiro, porque a Daytona é a primeira, 24 horas de Daytona é a primeira corrida do campeonato norte-americano de Endurance, né, o INSA. Eu falei, mas Chico, como é que é isso? E aliás, ele chama Chico Louco porque é louco mesmo. Eu falei, mas Chico, como assim? Não, comprei o carro e nós vamos para Daytona. Se ele me avisou em outubro. Aí, para fazer isso acontecer, né? A gente, de cara, mandamos gente para os Estados Unidos para assistir, conhecer o campeonato lá. Em novembro teve a última etapa lá. Mandamos mais gente em dezembro para a Itália para trabalhar na finalização do carro lá na Ferrari, na fábrica. Então conhecer o carro, eles têm um programa assim, eles chamam os mecânicos para acompanhar as últimas semanas de trabalho. Aquela Ferrari que estava ali. Aquela Ferrari que estava ali, aquela vermelha que estava ali. E aí o carro ficou pronto em dezembro. Como ele ia participar do campeonato aqui no Brasil, e ele era o representante da Ferrari no Brasil, ele ia nacionalizar o carro, né? Ele tinha... E você não pode trazer carro usado para o Brasil. Todo mundo conhece a legislação, ninguém importa carro usado. Tem que importar carro zero.
Então saiu da fábrica em dezembro, dia 20 e pouco de dezembro, veio para o Brasil assim, nessa época, entrou só para nacionalizar, não saiu de cima do pallet esse carro. Daqui foi para os Estados Unidos e foi entregue lá no dia 30 de dezembro. E a corrida era mais ou menos no dia 20 e pouco de janeiro. Então foi assim uma loucura. Carro completamente zero, a gente não conhecia. A gente já tinha treino na primeira semana de janeiro. Montamos ali de novembro para dezembro uma estrutura temporária lá nos Estados Unidos, arrumamos uma oficina, um caminhão, ferramental, uma parte nós levamos do Brasil. Corre tirar visto de urgência. Por sorte nossa, na época não estava com muita fila em consulado. Quem a gente conseguiu tirar visto, conseguimos levar para lá e para fazer a corrida. Esse carro chegou uma semana antes do primeiro treino. Foi pro treino, tivemos um monte de problema, porque era tudo muito novo, né? E o Chico ainda convidou, ele falou, não, eu tenho um amigo lá que vai dar suporte pra gente, pra tudo. Chegamos lá, um amigo dele, na verdade, ele nem conhecia o cara pessoalmente, era um cara que era amigo assim de telefone, que fazia negócio com ele, ele tinha vendido alguns carros pro cara, e um cara, gente boa, mas não conhecia de corrida nesse nível, né? Era ali um campeonato que corria as melhores equipes do mundo, né? A equipe de fábrica, Ferrari, Porsche, todas as fábricas, BMW, correndo ali, as principais equipes dos Estados Unidos, né? E eu falei, cara, onde a gente se meteu, né? Eu passei o final de ano inteiro, que eu já estava, minha irmã na época morava nos Estados Unidos, eu já estava com viagem marcada para eu visitar ela, e eu passei o final de ano inteiro estudando regulamento, porque é complexo, é muito complexo uma corrida de 24 horas. A turma acha que é só pôr um carro 24 horas para andar. São mais de 30 jogos de pneu. Se eu não me engano, 3.200 litros ou uma coisa assim de combustível. É uma logística enorme você coordenar tudo isso, fazer isso funcionar, né, numa etapa. E estar ciente de todo o regulamento, uma série de brechas, de estratégia, de como você faz. E foi assim um sacrifício absurdo para fazer isso acontecer. Mas foi assim, eu acredito que uma baita experiência internacional, porque aí do treino para a corrida a gente teve pouco mais de uma semana para se preparar. Aí conseguimos ainda ter um reforço de 2 pessoas que vieram da Itália, que a fábrica ajudou a gente. É uma categoria também que, felizmente, sempre a engenharia de fábrica está perto das equipes, porque são carros complexos, tem muita eletrônica, muita coisa assim. Eles e tem o nome, né, da marca, né? Também, exato. Então, todas as marcas dão um suporte muito bom nesse sentido. E aí, os pilotos nossos eram o Chico, que era o piloto amador, o bronze, né, que é classificado assim para a gente. A gente tinha de platina o André Bertolini, que era um cara que, assim, extremamente experiente, que já tinha feito mais de 24 horas, as principais do mundo, que era um piloto da fábrica, da Ferrari. Então, nos ajudou com... Hein? Ele era italiano. Que a fábrica passou esse piloto para a gente, falou, vocês vão ter direito a um piloto de fábrica nosso. Ele já estava em final de carreira, então ele não tinha a performance dos jovens, mas tinha muita experiência e ajudou demais. E os jovens nossos foi o Marquinhos Gomes, que a gente sabia que entregava ali resultado nível de qualquer um dos melhores do mundo ali. E depois rapaz, me fugiu o nome dele, que fez... que estava correndo de truck agora, que correu depois de protótipo também lá pelo Juncos. Bom, vou lembrar agora. André Marca? Não é o André? Não, que mora nos Estados Unidos. Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro o nome dele agora. Que também, jovem que andou super bem aí. E assim, por também uma sorte nossa,
foi um ano que o BOP da Ferrari era um dos melhores, né? Porque a categoria sempre tem que equilibrar todas as marcas. Então, assim, para quem não conhece regulamento, as fábricas inscrevem seus carros e o organizador tem que equilibrar todos eles para ter uma performance muito similar. Então eles mexem com o peso do carro, com a potência, com até uma suspensão do carro, algumas configurações, altura, tamanho de asa, vão colocando uma série de critérios ali para equilibrar os carros, né? E isso chama Balance of Performance, que é o BOP que a gente chama. E por sorte, a Ferrari estava um pouquinho favorável, foi um ano bom para a Ferrari, que isso é normal. Eles vão equilibrando e as fábricas vão lá melhorando seus carros, então todo ano está um pouquinho melhor, outro um pouco melhor e tal. E a gente fez acertou o carro bem lá, deu tudo certo, fomos para o treino classificatório e o Marquinhos fez uma baita volta e a gente fez a pole lá das 24 horas. Da categoria, E era a categoria que tinha mais carros, né? A categoria de protótipo, por ser muito caro e ter só equipe de fábrica, não tem equipe privada como era a nossa, então tem menos carros competindo. A gente tinha lá, sei lá, uns 30 carros de GT3. Na verdade, era a maioria de todos os campeonatos. As principais equipes do mundo, vamos falar assim, de GT estavam lá, né? E os protótipos tinham na P1, que era a principal, que hoje acabou virando o Hypercar, tinha, sei lá, uns 10 carros lá de P1 e de P2, mais ou menos, né? Então era uma categoria assim que era bem competitiva. E a gente fez a pole, depois assim, foi um ano super difícil, foi aquele ano, não sei se vocês lembram, que o Alonso ganhou as 24 horas de Daytona na principal, choveu muito e a gente teve um acidente que a gente perdeu umas 4 voltas, depois conseguiu recuperar ao longo da noite ali, da madrugada, mas eu tenho muito orgulho que a gente terminou a categoria, a corrida terminou, eles deram por encerrada com umas 19 para quase 20 horas, então ela acabou umas 4 horas antes, porque chovia demais e a previsão era só para mais chuva e não tinha condições de correr, a corrida já estava interrompida há um bom tempo e aí encerraram a prova, mas a gente foi bem no momento que a gente voltou para a mesma volta dos líderes, a gente estava em 8º ali na categoria, e eu tenho assim muito orgulho do trabalho que a gente fez, porque todos os pitstops foram no tempo mínimo de pitstop, que são ali 40, se não me engano era 42 ou 45 segundos naquele ano, que era o tempo do abastecimento. Então a equipe conseguiu trocar piloto e pneu sempre no tempo mínimo, não errou estratégia a corrida inteira, a prova toda, não teve um erro de pit stop, teve só um acidente, que é uma coisa que acontece, que nem foi culpa do piloto nosso, e a gente recuperou e estava no páreo. Então, assim, lógico que nós não ganhamos a corrida, mas foi uma vitória pessoal, a gente se abraçava como tivesse ganho, porque o desafio que foi aquilo, e à noite, 5 ou 6 graus, um frio danado, uma chuva, e conseguir chegar no final da prova, na mesma volta do líder ali, tudo foi inesquecível para nós. Larga assim, quantos carros? Umas 50 carros? Largou uns 50 carros, 50 e o público? O público é enorme. O público é enorme. O americano sabe fazer um show, é incrível, né? Aí nessa foto, por coincidência, tinha partes de arquibancadas que não estavam lotados, porque Daytona ali acho que cabe umas 200 mil pessoas ou mais. Então não tinha tudo isso. Mas tinha muita gente. Eles têm uma cultura de corrida aí que é fantástica, né? Então, assim, uma semana antes, se olhava assim, tinha os acampamentos dentro do autódromo, o pessoal acampando, fazendo festa, tinha parque de diversão montado, tinha os estandes das montadoras, parecia salão do automóvel, os carros lá dentro do autódromo, bem diferente. Festa acontecendo corrida inteira. Então, assim, o autódromo lotado a semana toda, sabe? Bem diferente. O americano é muito
é muito legal nisso, né? E tem assim, é muito democrático, né? Então tinha ingressos de $10, logicamente o cara fica longe dos boxes, num ponto proporcional a isso, né? Ingresso de, sei lá, de 3 ou 5 mil dólares com serviço de buffet dentro de um camarote, o cara estaciona o carro do lado, lá dentro, né? Então cheio de... Tem de tudo, né? Show é para todo mundo e todo mundo curte. Isso é muito legal. Tem estrutura para tudo. E isso, nesse ponto, os americanos são melhores do mundo, é indiscutível, é muito legal. Thiago, e assim, por toda essa trajetória, aí, né, o currículo que você contou, qual ainda é o sonho do Thiago da TMG? Olha, Lemão, a TMG assim, o Thiago, olha lá, foto nossa. Essa é a foto do carro do Felipe Massa na Stock Car, né? É o carro ainda do ano passado. Esse carro foi um carro que a gente foi vice-campeão de pilotos com ele na Stock Car e campeão de equipes. Foi o último ano dessa geração aí. Tá. Eu ganhei o primeiro ano dessa geração de carro em 2009 com o Cacá Bueno. E o último de equipe, né? Fui vice de piloto com o Felipe Massa. Aí tem a Blau aí também, né? Tem a McLaren que você falou do... Essa... Pode passar aí a foto. Essa daí o que esse foi na comemoração dos 2 campeonatos de equipe, né? Com o troféu do ano passado. Do ano passado de equipe campeã da Stock Car e da Fórmula 4. Né? Esse ano ainda tem para receber. Tem o de equipe de Fórmula 4, Que vai ser o bicampeonato. Exato. Da Fórmula 4. Eu acredito que a CBA sempre faz no começo do ano aí. Tá. Eu acho que eles vão fazer ainda. Essa foi da mesma forma que aquela Ferrari era a única no Brasil, 488 GT3. Essa também foi a única McLaren GT3 no Brasil até hoje, a 220S de corrida, né? Esse é um carro fantástico também, um carro inteiro de fibra de carbono, inclusive o chassi. É o único GT3 que é inteiro de fibra de carbono, não só a carenagem, mas o chassi também. E um carro V8 biturbo fantástico aí. A gente foi vice na categoria, acho que vice na categoria com ela. Tivemos 3 anos competindo com esse carro aí. E agora ela tá... Parece que tá voltando. O Marcelo corre, o dono dela, né? Ele correu um campeonato na Europa, foi campeão europeu, não foi com a gente. E agora eu trouxe o carro, não sei se ele vai guardar, se vai correr o ano que vem, o que vai fazer. E a McLaren dá suporte quando corre aqui no Brasil? A McLaren é assim, o GT3, todas as fábricas dão algum suporte de engenharia, né? Tanto a Lamborghini quanto a Ferrari, elas na época mandavam um engenheiro toda a corrida para cá. Então vinha um cara da Itália, ficava com a gente. Normalmente foram engenheiros que trabalharam lá desde o início do projeto do carro. Então conhece o carro, assim, o projeto mesmo a fundo, detalhe por detalhe. E isso eles sempre falaram pra gente, e eu sempre assim, né, brasileiro, meio desconfiado, falar, será que os gringos estão mandando o cara bom aqui pra gente, né? Não sei não, vamos ver. E aí foi engraçado que em 2018 vinha um engenheiro lá da Lamborghini com a gente, e um italiano, e a gente, um cara super legal, e vinha aqui, trabalhava na corrida, tudo certo, dava um suporte bom pra gente. Nós não tivemos o ano inteiro nenhum problema grave com o carro, né? Aí na penúltima etapa fomos para o Velopark, e no treino da quinta-feira o carro do nada entrou em modo segurança. Entrou em modo segurança, vem pro box, desliga tudo, liga de novo, o carro volta a funcionar, dá mais umas voltas de novo. E ele, assim, baixou todos os dados, olhou. É um motor, a Lamborghini é um V10, né, aspirado, e ela tinha a sua borboleta de admissão de cada lado, né, dos 5 cilindros.
e por algum motivo, o acelerador eletrônico, o piloto acelerava e sozinho uma borboleta fechava, a outra não. Ele na hora falou, não, nós vamos... Primeiro nós trocamos o corpo de borboleta, que tinha reserva, andou mais um pouco, não deu resultado. Ele falou, eu já sei o que nós vamos fazer. Aí ele falou para mim, olha, precisamos de fio, um terminal assim e tal, e deixa comigo. Aí ele pegou à noite, construiu um chicote elétrico, a fiação da central do carro, puxou o fio por fora, foi lá no motor, lá atrás, e ligou os fios do corpo de borboletas direto da ECU, da central eletrônica, lá atrás no motor, fez aquela gambiarra de brasileiro, só que o cara, assim, ele sabia de cabeça qual que era, pô, um ECU de um GT3, deve ter uns 50 terminais, assim, né, cheio daqueles contatinhos eletrônicos, ele sabia de cabeça qual que era, ligou os fios dele direto na borboleta lá atrás, e o carro fez a corrida no final de semana perfeito, salvou a gente no final de semana, e aí fomos para a final com uma solução definitiva e ganhamos o campeonato. Então eu falei, opa, a fábrica sabe o que estão fazendo, né? Mandou o cara certo na hora certa. E ele era o cara que tinha desenvolvido a eletrônica desse carro desde o início. Nossa. E salvou a gente, né? Foi muito legal. Então a Ferrari fez isso, e a McLaren, quando ela veio para cá, foi justo em 2020, na pandemia. E aquele negócio, voo cancelado, avião, aquela confusão. Desculpa, foi 2021 já, pós-pandemia. E aí o que a fábrica fez? Falou, não, nós vamos deixar um técnico aqui online com vocês. Então ele fazia o horário brasileiro, ele tinha acesso remoto aos computadores nossos, estava lá na fábrica fazendo o horário aqui do Brasil, acompanhando o final de semana nosso e dando assistência, e funcionou perfeito. A gente não conheceu ele pessoalmente, mas virou amigo nosso, e só de tanto se falar assim, e funcionou normal. Tecnologia, né? Hoje em dia mais fácil. o carro com telemetria, inclusive lá na Inglaterra ele tinha acesso a tempo real, o carro na pista andando, não só a gente estava vendo no box o que estava acontecendo, mas a fábrica lá na Inglaterra também. O que vocês estavam mexendo. Sabia, acompanhava o funcionamento do carro. Aquela do Velopark que você me deu a oportunidade de ir com vocês, ele acompanhou lá, né? Ele estava lá online. Tava online, né? Aquela lá venceu, né? Aquela no Velopark vencemos. Né? Acho que o Kodair terminou a tocada, né? Acho que sim. Esse é do Suzuki? Esse é o carro do Suzuki do ano passado também, que fez colaborou aí pra gente ganhar o campeonato de equipe, né? Na verdade, o Suzuki no ano passado era para ter brigado pelo campeonato também. Ele foi até a final com chance, mas a gente teve um pouco de azar ali. A gente teve um furo de pneu na Argentina, liderando corrida. Ele tinha feito a pole, estava liderando. A gente teve uma quebra de motor, bobina, que tirou a gente de um pódio na rua em BH. Então aconteceram algumas coisinhas ali que atrapalhou o campeonato dele, mas fez um ano Suzuki muito bom. teve uma boa teve uma passagem pelo Japão lá nas categorias lá, né? Ele morou, se eu não me engano, 2 anos no Japão e correu Os japoneses têm isso, né? Aquela identificação muito grande, né? Com eles. Esse já é o carro dele desse ano. Da Stock. Ele teve um evento na Aldeia da Serra que ele tava de férias aqui, foi correr de kart e quebrou o pé, né? Quando faz tempo, né? Ele tava no Japão, veio, passou umas férias, né? E eu tava de comissário nessa prova, e quando ele bateu ele fez a reta do box, subiu, Eu soube dessa história, ele contou para mim uma vez que foi uma luta para ele recuperar e conseguir ir lá e voltar pro campeonato, né? Olha lá, Ferrari, nossa, essa é com a pintura de Daytona, foi super Mas aqui legal. já tava no Brasil. Não, tava lá. Eu acho que tava lá ainda, só correu com essas cores lá. No Brasil ela voltou pro vermelho, inteiro vermelho. E uma coisa que até me chamou a atenção nessa corrida, que eu fui entender melhor o que é a paixão desses caras pela Ferrari, porque é incrível.
eu tava com um uniforme Ferrari, né, no final de semana, e tinha gente que vinha pedir autógrafo, pedir para tirar foto. E sim, nós somos aqui do Brasil, não temos nada a ver com a Ferrari, Itália. mas a paixão que eles têm pelo carro é um negócio assim, surreal. Então só quem viveu aquilo, acho que dá para entender o que é. Eu vejo hoje, assim, com o Felipe Massa, mesmo lá com a gente, de vez em quando chega gente com a camiseta da Ferrari pedindo para ele autografar, né? O Felipe já não corre com a Ferrari faz mais de 10 anos, mas a turma liga muito, né? Então, uma vez que o cara tá lá, não deixa, acho que nunca mais... Não sai mais do sangue, né? não sai do sangue. Esse é o carro do Felipe desse ano, né? O Stock Car moderno aí, que é o SUV. Agora tem a troca de motor, né? Tem, graças a Deus. Vamos voltar pro V8. A gente... Quem gosta de corrida quer ver o barulhão e motorzão, né? Stock Car é muito isso, né? Stock Car é aquela corrida de motor grande, fazendo barulho, carro batendo roda com roda, retrovisor voando, pega o tempo todo, né? E assim, o 4 cilindros turbo, assim, hoje em dia, muitas montadoras, né, foram para esse caminho de downsize, então a gente sabia que era uma tendência, é possível fazer um campeonato legal sim, mas não é aquela coisa da essência da Stock Car, né? Então, assim, a gente teve muita dificuldade com uma série de quebras, uma dificuldade de equalização dos motores turbo. Então, o V8 é muito mais robusto, né? Hoje é muito fácil, assim, a gente tem motores V8 de prateleira com 600, 700 cavalos, que você põe um pouco de resistor nele para durar um pouco mais e atende, assim, muito bem a uma categoria como a nossa, né? E o 4 cilindros turbo é um motor tudo muito sensível, né? Qualquer coisinha que acontece, ele tem algum problema, ele sofre de perder um pouco de potência ou ganhar um pouco. Então, todas as equipes sofreram com esses altos e baixos, com essa equalização. A categoria percebeu isso rápido. Então, agora no final do ano já estava desenvolvendo o V8 e eu acho que isso talvez foi a maior virtude da Stock Car do ano. Entendeu que não está dando certo e mudar. Porque é um carro totalmente novo. Foi a maior mudança de 15 anos para cá. Então, assim, há 15 anos atrás, quando entrou o carro novo, eu estava igual eu já contei, estava com o Kaká lá na Red Bull, e no primeiro dia que o carro foi na pista, por um problema ali de projeto, o escapamento passava muito perto do material de proteção de impacto, e o carro pegou fogo e queimou inteiro. E a gente foi assim, uma cena horrível. Ele conseguiu sair do carro no último segundo, inalou um pouco de gás, e a gente teve que... Isso foi numa quarta-feira, a gente teve que reconstruir o carro para ele andar sábado. Tivemos uma série de problemas no carro. Tinha problema de direção hidráulica que não funcionava, voava capô, problema de freio que superaquecia. Foi um ano caótico da Stock Car. Então, esse ano foi um ano bem difícil também para as equipes, mas se você for olhar assim, 80% dos problemas ou mais foi relacionados a motor e eletrônica. Isso a categoria já está mudando para o ano que vem, então é muito positivo. Eu tenho certeza que a gente que vai estar muito melhor ali em 2026 com certeza. E nós vamos ver os motorzão aí roncando. Porque diz o ditado, quem gosta de motorzinho é dentista, né? Isso aí. Tem que ser que nem a carreteira na Argentina, né? Exato. Então isso tem aí. que ser forte, pesado. E assim, eu acho que pouca gente viu, porque o carro andou na sexta-feira lá em Interlagos. Mas é um barulhão, é um V8 que gira bem mais do que o V8 antigo. E é um barulho, olha, ficou muito legal. Então, tenho certeza que o público vai gostar bastante. Legal. Thiago, a gente está encerrando aqui o nosso podcast. Agradecer
Nossa, tem assunto para... Se puder passar as fotos aí pro pessoal curtir e ver, né? Essa é Thiagão? do protótipo nosso do ano passado, né? De 2024. 25 mudou um pouco o layout, era aquele que tinha mais branco ali. E aí você vai comentando aí, Thiago. Nós fizemos uma pergunta para você, o sonho do Thiago na TMG. Eu acho que eu nem falei ainda. Não, Na verdade, porque, assim, você tem todo esse currículo, todas as conquistas, né? Prova internacional, título, bicampeão por equipe, revelou pilotos, né? Agora tá chegando mais chegou mais um piloto aí no final da temporada, aí, o Murilo, né? E parece que vai estar com vocês o ano que vai vem, estar né? com a gente o ano que vem. A gente Então, teve o Heitor campeão da Fórmula 4 que está indo para a Europa, né? Ainda vai anunciar a categoria que ele vai correr lá, mas eu tenho certeza que vai dar muita alegria. Eu já tive muito sonho de ir para o automobilismo mundial, tá? Mas com as experiências que eu tive lá, eu percebi assim que hoje em dia nas categorias principais, quem domina é a fábrica. Não existe mais aquela coisa privada de equipe privada, né? Na Fórmula 1 isso acabou. Hoje todas as equipes são ligadas a grandes montadoras, né? Se eu não me engano, o último que saiu foi a Williams, que hoje nem é mais lá da família, só seguiu o nome. Mas todas estão ligadas a grandes fábricas, né? Isso está virando uma tendência para o mundo inteiro está espalhando, né? Então, assim, hoje eu estou realizado aqui no Brasil. Eu gosto muito daquela competição de uma equipe contra outra, um piloto contra outro, aquela coisa raiz da disputa. Então, assim, eu me considero realizado nisso, né? Outro dia eu parei para contar, são mais de 20 títulos entre kart e todas as fórmulas que participamos, seja Renault Fórmula 3, Fórmula 4 agora, Stock Car também, Endurance, e outras aí. Então eu estou super realizado com isso. Eu quero ver a equipe cada vez melhor. A gente hoje, eu não tenho dúvida que a gente está entre as 3 maiores estruturas do Brasil ali, do automobilismo. Então buscar o perfeccionismo nisso, de ter cada vez mais a equipe forte, ter os melhores do nosso lado, né? Ganhar o campeonato de equipes o ano passado foi um sonho, porque a gente tem um cara que é uma lenda na Stock Car, que é o Meinha, que ganhou os últimos 7 anos, que a Eurofarm apoiando ele sempre foi aquela filosofia de ter uma dupla de pilotos muito, muito forte. É um cara praticamente imbatível no campeonato de equipe, e o ano passado a gente conseguiu ganhar um campeonato dele, depois de 7 anos, e aí esse ano ficou para ele de novo. Ele ganhou o 13º, mas é uma honra poder estar disputando com esses caras. Então eu acho que o objetivo é isso, seguir em busca de mais vitórias aí, formar esses pilotos jovens aí. Quem sabe vai ser um sonho ver um dos pilotos nossos um dia numa Fórmula 1, igual eu vi acontecer com o Massa mesmo, que eu vi ele correndo de kart. Eu era graduado, ele era júnior lá, e a gente via que tinha muito talento, mas não imaginava que ele ia chegar onde chegou. E eu fiquei super feliz de ver ele assim na Fórmula 1, ganhando corrida. Era uma coisa assim, pô, eu vi esse moleque criança, pequenininho lá, não que mudou muito, que ele ainda é pequenininho, mas quem sabe ver isso, não de um que a gente só teve amizade ou algum contato lá, mas de um que a gente pôde trabalhar, ajudar na formação, e ver ele brilhando como o Gabriel Bortoleto está hoje, né? Que não passou pelo automobilismo brasileiro, passou só pelo kart, mas já aqui, está lá carregando o verde e amarelo com ele, e tenho certeza que vai dar muita alegria para o Brasil. Poder fazer isso para outros que vão vir na sequência dele, acho que é um sonho nosso. Thiago, muda muito assim a pressão. Lógico que todos hoje que estão na Stock têm uma experiência internacional, né? Passaram por alguma categoria lá fora. Mas quando chega um piloto, por exemplo, que não chegou na Fórmula 1,
e um piloto que teve como Nelsinho, Zonta, Massa, chega na TMG assim, qual que é a reação do Thiago e do restante da equipe quando fala assim, ó, chegou um piloto, ex-piloto de Fórmula 1. A gente separa muito assim as coisas, né? O ídolo do profissional, né? Então a gente acaba tratando como profissional e até põe um pouco de lado, sim, ser aquele cara que a gente viu tanto na televisão, brilhando pelo mundo inteiro, né? É lógico que principalmente os mais jovens sentem um pouco mais, né? A gente tem um estagiário de engenharia na equipe que eu nem sabia, mas que entrou esse ano, assim que terminou a primeira corrida, ele foi lá, não pediu pra gente se podia fazer isso, mas ele foi no Felipe, pediu para tirar uma foto junto com o Felipe, e ele tirou essa foto, ele começou a chorar, que ele queria mandar para os pais dele, porque era assim, ele estava terminando a faculdade e foi até muito muito difícil, ele se formou na FEI com muita luta lá da família. E o Felipe Massa era o maior ídolo dele de criança, que ele via o Felipe na televisão e era o maior ídolo dele. E hoje ele estava trabalhando na equipe e o Felipe também está lá trabalhando. Então, assim, para ele era um passo aquilo, uma oportunidade assim surreal. E ele precisava compartilhar aquilo com os pais dele. Então aí todo mundo ficou emocionado junto pela história dele, né? Porque a gente acaba no dia a dia acostumando, esquece um pouco quem é, né? E trata de igual para igual. Mas esses caras, eu acho que o que mais importa é a visão que eles têm. Então, assim, vou falar um pouco mais do Felipe, que é o ex-Fórmula 1 que continua com a gente. Não tem um final de semana que ele não fala uma coisa pra gente que assim nos ajuda muito. Ele acaba tendo uma visão do todo, né? Imagina, é um cara que trabalhou com os melhores engenheiros do mundo, nas melhores equipes do mundo, com os maiores recursos do mundo. Então, assim, ele acaba tendo uma visão muito certeira do que falta para a equipe, ou do que a gente precisa para estar melhor. E ele não é um cara chato de ficar brigando por besteira, mas ele é um cara, esse ponto aqui a gente pode melhorar. E, cara, escuta que você vai ver que dá resultado. Então, isso ajuda muito, né? Isso pra gente poder contar com essas pessoas aí é muito legal. Mas a gente deixa um pouco de lado no dia a dia e acho que isso floresce só nesses momentos, né? Então, igual esses dias a gente teve... o Felipe já teve algumas vitórias com a gente de Stock Car, alguns pódios e tal. E esse ano, 3 corridas atrás, a gente teve a primeira pole position dele, que inclusive foi na primeira corrida noturna da Stock Car, e ele também fez a pole position da primeira corrida noturna da Fórmula 1, por coincidência, né? E, cara, foi uma comemoração, e acho que nessa hora que cai a ficha, assim, que a gente se emociona, porque a gente tá vivendo um sonho de ver esse cara brilhando pro mundo inteiro, e hoje ele tá brilhando pro Brasil num carro que a gente está cuidando. Aquela tipo de coisa que não tem preço. Quando a gente for lá, velhinha, tiver os netos e para contar o que fez na vida, a gente não vai esquecer de falar, eu trabalhei com aquele cara ali que... Nem nos melhores sonhos você imaginava essa situação, né? Então, isso é uma coisa muito legal que o automobilismo proporciona pra gente. Eu acho que o esporte em si, né? Não só a corrida, mas todo tipo de esporte. Se você se dedicar a fundo e tiver amor por aquilo e realmente fizer o seu melhor, 200% para aquilo acontecer, você pode viver o sonho. A gente, como TMG, nunca deixou de viver esse sonho. Então, acho que é isso. Se o Thiago não fosse TMG na área de competição, faria o quê? Eu não sei. Eu brinco com a turma, eu falo assim, se a gente
não conseguir fazer carro de corrida, nós vamos fazer carrinho de pipoca, eu vou para a praça vender pipoca, porque isso eu sei que eu sei fazer, sem desmerecer, porque eu gosto também de fazer pipoca em casa, é uma coisa que eu gosto. Fazer carrinho e já juntou os dois, o carrinho e a pipoca. E a pipoca, mas eu não acho que eu não sabia fazer outra coisa. E a gente, o fato de se desafiar, de poder construir um carro de corrida, ou melhorar um carro de corrida, ir para a pista e ver o resultado ali na hora, né? Você vai ganhar ou vai perder. Isso é uma coisa que eu não consigo sentir em outras, muitas vezes em outras ações, outras profissões. A pessoa, às vezes, passa a vida dela trabalhando numa coisa que não sente aquela emoção. Então, isso eu acho que é o que move a gente e a equipe inteira. Então, eu procuro isso até nas pessoas que estão lá com a gente, né? A maioria ali tem dia que eu tenho que apagar a luz para ir embora, porque senão eles não vão. Fica lá. Eu tenho que falar, gente, para, ó, hoje deu, vamos terminar assim. Então, a gente que quer fazer o melhor, quer ir a fundo naquilo. Então, eu não vejo outra coisa, não vejo outro caminho. Muitos falam assim, mas você, com tudo isso que você fez, né? Eu vejo vários ali que amigos meus de infância, ou pessoal que estudou comigo na faculdade, estão dentro de empresas aí enormes, multinacionais, ou foram empreender e estão com negócios muito maiores. Uma equipe de corrida é um negócio pequeno, né? Dentro do todo, são empresas pequenas. Mas a gente não quer ser uma mega empresa, a gente quer adrenalina. Exato, e encher a sala de troféu, né? Agora você tem também uma lenda lá humana, né, cara, do mecânico, né? Aí, assim, vamos falar assim, um dinossauro dos mecânicos, né, cara? Porque, assim, até essa semana eu mandei uma foto pra você. Sim. E você fez um comentário lá que nenhum da foto... Acho que não tá vivo ainda. Tá vivo, né? Só tá ele ali, com o bonezinho branco. É isso aí. O Lousa. O Lousa é uma lenda viva, né? É o único que tá desde a primeira corrida da Stock Car, junto com o Meinha, né? Mas mecânico é o único que tá lá. E vai ficar por muito tempo ainda, se Deus quiser. E é um cara que, ele... Ser humano ímpar, né? Tá desde os anos 70 no automobilismo, trabalhou com tudo que pensar. Tudo que pensar. É um cara que sabe fazer de tudo, é impressionante. Se der um carro de corrida para ele pintar, ele sabe. Se der fibra para ele fazer, ele sabe. Serviço mecânico. E, assim, não se nega a nada, não para de trabalhar. Então, é um cara, assim, que eu dou valor como 1000, nota 1000, né? E como pessoa também nem se fala. Agora, nessa época, ele tá lá com o Natal do Bem. Hoje, antes de eu vir para cá, ele subiu na minha sala, falou, Thiago, estamos com um problema. Que foi? A gente conseguiu doação de diversos brinquedos aí. Para quem não sabe, ele faz ali no Alvorada, o Natal do Bem, para as crianças do bairro. E ele sempre consegue muita doação, faz uma festa, leva uns brinquedos para as crianças se divertir lá, um monte de sorvete para todo mundo, faz um negócio que cada ano isso só cresce. E ninguém faz, né? Tem muito político aí, muita gente que fala muito mais, mas no fundo faz muito menos. E ele, cara, sempre perseverou nisso, sempre fez, a gente tenta ajudar. E ele estava com um problema que ele precisava lá ir buscar esses brinquedos nas fábricas e não sabia como, porque a picape nossa estava com um monte de serviço. Nós estamos indo amanhã treinar no Velocitar, quinta-feira também, e a festa vai ter esse final de semana. E aí eu arrumei outro carro para ir lá emprestado, para ir lá buscar os brinquedos para a festa. Então ele é esse cara aí incansável que, assim, tem muita gente maior que ele que poderia fazer muito mais, e ele, dentro de todas as limitações que faz, faz o impossível acontecer. Então é um cara que a gente brinca muito, né? Que ele já enterrou muita gente. Nossa, já tentaram com um monte de boato aí matar ele também. Já vi gente que entrou no meu box chorando,
que tinha acontecido com o Lousa, que hoje nem tá mais aqui, e ele continua, né? Aí ele sai de lá do fundo do boxe lá e. Aconteceu isso. Seu Amadeu foi um, que era chefe de equipe nosso, que faleceu da Stock Car, né? Que faleceu no acidente, que era um cara Uma perda considerado grande muito também, né? de amigo. E há uns anos atrás aí, eu não vou me lembrar, há uns 7, 8 anos atrás, um dia ele entrou no box. Isso foi o Beretinha. A gente estava saindo do café da manhã, ele falou, hoje eu vou pegar todo mundo. E fez uma postagem lamentando o negócio, o boato correu e a gente chegou no autódromo e todo mundo trabalhando, ninguém pegou o celular. Daqui a pouco começou a chegar gente no box chorando, gente no box chorando. E ele não estava na pista, eu não lembro por quê. Não acharam ele, foi uma confusão danada. Mas o Luz assim. Ele é muito bom, né? Cara, assim. Tiago, assim, aconteceu um fato desagradável lá em Interlagos esse final de semana da quebra do busto lá da homenagem ao Zé Carlos Passa. Como que você vê essa situação de uma homenagem para um ídolo, uma pessoa que ajudou a construir o automobilismo brasileiro, e a gente não tem um respaldo ali no autódromo? Ali. Isso, assim, é lamentável, né? Eu não conheci ele, né? Logicamente. Conheci o filho, eu corri de Fausto Chevrolet, o filho dele correu um ano só. E, por coincidência, a gente dividiu o box, que eram 2 equipes pequenas, por várias etapas. Depois acabei perdendo contato com ele saiu do automobilismo e não encontrei mais. Mas o Brasil é tão carente de ídolos e assim a história dele é uma história tão bonita. Ele é um cara que ele estava chegando no auge, né? E com certeza seria um futuro campeão do mundo de Fórmula 1 quando sofreu acidente e morreu. E o Brasil nunca soube corretamente homenagear essas pessoas, né? Então hoje o Autódromo de Interlagos leva o nome dele. Há alguns anos ele teve lá, para quem não sabe, os restos mortais dele estão enterrados lá, na descida do túnel ali do autódromo, né? E a gente faz referência toda vez que entra no autódromo, tá indo pro box, tá ali do lado direito e a gente lembra, né? Que aquilo é um lugar sagrado do automobilismo, é um templo sagrado do automobilismo, né? Eu era criança não, já tinha 15 anos ali, e via caravana do pessoal do Japão chegando no Oeste do Sena, vi isso algumas vezes. Parar um ônibus, descer os japoneses no Oeste do Sena, com um potinho assim, pegar um pouquinho de terra e de grama do Oeste do Sena, guardar e levar para o Japão, porque aquilo era uma coisa inestimável, era o Oeste do Sena, de tanto que eles são ídolos, são fãs, né? E o que aquilo significa para eles, né? E o brasileiro, hoje em dia, não quer nem saber, não está nem aí para isso, né? Então é lamentável. Eu soube disso, isso parece que aconteceu no domingo à noite. Eu soube disso ontem, eu fiquei indignado porque a primeira notícia que eu vi foi de vandalismo. E eu falei, cara, é inconcebível. Ainda o autódromo, ele fica bem de frente para a portaria. Eu falei, como que... Cara, sempre tem 2, 3 porteiros ali. Como que ninguém viu, né? Na frente deles, ali, né? E tem câmera para todo lado lá também, né? Para tudo. Não é possível que teve um vandalismo desse. Depois me parece que foi uma briga, né? Que no autódromo teve, paralela ali a corrida de Stock Car, teve um evento naquele prédio novo de shows, né? Com alguns cantores sertanejos aí famosos. Eu saí do autódromo no domingo à noite já, mas estava lotado lá de gente. E parece que veio uma turma brigando com outra e aconteceu uma briga ali. E no meio da briga quebraram aquilo, né? Não sei se caiu gente por cima, o que foi. E eu não sei direito. Então só havia notícia e a fundo eu acho que tem que apurar. Eu acho que tem que punir, né? A gente olha ali atos de vandalismo. Por que tem gente lá
que vandalizou com batom lá no 8 de janeiro em Brasília, um monumento, e pegou 14 anos de prisão, e um cara desse, seja vandalismo ou briga ou que quebrou, para mim é a mesma coisa. Sim. Né? Eu não vejo diferença. Eu não vejo diferença. Ou do Vandalismo mesmo do outro que vai lá pichar ou quebrar um vidro de um prédio público, é a mesma coisa. Para mim tem lei para isso, tem que punir, e não é ambiente para isso, né? Para essas pessoas. Né? Eu vi, por exemplo, fora do Brasil, homenagem para o Senna lá em Donington. Eu fiquei emocionado quando eu vi uma placa lá para ele, que era, eu não lembro os termos exatos que eles falaram, mas era na placa assim, homenagem a quem fez a volta mais bonita de Fórmula 1 de todos os tempos, que foi aquele grande prêmio de 93. Da chuva lá. Da chuva. Que ele passou todo mundo na primeira volta, e aquilo é uma coisa... anormal, né? Até hoje a gente assiste e arrepia, né? Anormal. Então, assim, uma baita homenagem para uma lenda, mas um piloto brasileiro lá fora. E aqui, infelizmente, a gente não sabe cuidar, né? Então, o autódromo todo ano tem lá milhões de investimentos. Fizeram um túnel hoje que melhorou um monte a logística do autódromo, passa por baixo da reta oposta, que foi até, tá tendo discussão, que as carretas nossas passaram lá, assim, por acho que 2 ou 3 dedos. De altura ou do de altura. E ela tá dentro do padrão da norma de altura, não tem excesso de altura, nada. Mas o túnel ele é redondo, assim, nas beiradas, quase pega no teto. O caminhão tem que passar bem no meiozinho. Pô, podia fazer um palmo maior aquilo lá. Com certeza o engenheiro que projetou o túnel não é engenheiro de corrida, mas... Tudo bem, né? Enfim. Às vezes gasta muito com isso e, pô, vamos cuidar melhor desse tipo de homenagem aí, porque é uma pena, né? O Brasil não pode ter isso. A gente tem que ser um país mais civilizado, né? A gente vai lá fora e vê, pô, aqui a turma joga tanto lixo no chão onde passa, né? Nós chegamos, eu tava no autódromo desde a terça-feira, o autódromo estava imundo, né? Que precisou de equipe de limpeza para deixar ele limpo para o sábado e domingo, para a gente começar a receber o público. Eu vejo lá fora, isso não acontece, né? Então, vamos levar isso para frente, vamos tentar trazer a civilidade, né, para o Brasil, que precisa tanto. Né? Vai ser difícil, mano. Assim, a gente tem poucos que faz muito e a gente não consegue conservar, né? A história do pessoal que fez, né? Então, assim... Ainda tem uns vivos ainda, né? Que dava para fazer homenagem ainda, ó, colocar no lugar que ele merece, mas a gente não tem essa visão, né? Exato. Eles olham por 2 motivos. Ou ele olha para a pessoa como se fosse um tio Patinhas, né? Ele enxerga cifrão. Se você não significar um cifrão para ele, você não tem valor. Não tem valor. Ou se você tem poder de voto. Né? Agregar alguma quantidade de voto a favor dele. Caso contrário... É isso mesmo. É só mais um, né? É isso mesmo. Bom, Thiago, sem palavras para agradecer essa honra que você nos deu aqui para falar do automobilismo, né? Que foi uma lição da TMG, do Thiago, da equipe, das conquistas, dos pilotos, do automobilismo. Legal. Enfim, Thiago, muito obrigado. A gente está na quarta, nós estamos no quarto ainda, estamos engatinhando, né? Tivemos aqui o Jefferson Elias com o filho dele, o Flavinho, depois veio o Fábio Casagrande, Douglas Pitoli, e agora a honra de receber você. Muito obrigado mesmo do coração. Aí tem uma lembrancinha aí do podcast aí da Alto Giro, né? Que é referente à revistinha que a gente fez aqui. Caneca. Com as bandeiras. Da revistinha que a gente fez aqui, a gente está distribuindo nos cartões, né? Vai ser minha caneca de coleção? Eu coleciono, né? Mas vou tomar água nela também, vai ficar na mesa. Isso é bom. Irmão, obrigado. Para mim, isso é o alemão, mais que o Luiz, é amigo nosso, é uma honra estar aqui. E eu espero voltar. Sei que tem muita gente para convidar aí, mas no futuro, se eu puder, tiver mais algumas histórias e poder contar mais uma beirada aí daqui a um tempo, eu quero voltar assim, vai ser uma honra estar de volta. Vai ter sim.
Ainda mais agora, né? Tem a conquista da Fórmula 4, tem aí da Endurance. Depois, eu não sei se agora você vai engajar também na Truck, porque o concorrente seu entrou, né? Tem alguns entrando. Né? E eu acho que a TMG não vai ficar fora, porque você já teve eu acho que tem 3 equipes que vão estar, da Stock Car, que vão estar ligadas à Truck esse ano. Eu já tive em 2019. Foi uma história super legal. Esses dias até recebi um vídeo do Djalma disso, que hoje tá lá com a Usual, que para mim é a melhor equipe de truck, junto com a Iveco. A gente começou junto em 2019 e eu participei do primeiro ano, dei o start e não consegui continuar, mas por enquanto não. Eu acho que por enquanto vai ser Stock Car, Fórmula 4 e mais alguma coisinha de Endurance. Mas o futuro... Mas você acha que você aguenta? Olha, irmão, assim... Ficar fora? Não, trabalho eu sei que você vai arregaçar as mangas e vai fazer, né? Mas você acha que os colegas de concorrente aí entrando não vai dar aquele apetite? Dá assim, vontade, né? A competição sempre chama, né? E chama mais forte, né? Mas, assim, a Truck hoje ele é um campeonato que é muito... Cada equipe constrói o seu caminhão. E é muito artesanal. Então, assim... para fazer do jeito que eu gostaria é bem difícil, é muito difícil, porque você precisa ter uma estrutura muito grande e dedicar muito tempo, muita gente envolvida. Então é um step muito distante do que é a realidade da categoria hoje, que eu acho que do que daria para começar hoje. Então ainda tá longe disso acontecer. Mas a gente nunca diga nunca, né? Então a gente não sabe o dia de amanhã. Quem foi para Daytona. Mas onde eu, graças a Deus, assim, hoje a gente consegue escolher o que participar, né? E eu acho que a gente precisa das condições certas para isso acontecer. Então eu me preocupo muito mais com isso do que com a aventura, né? Então, assim, tendo a condição certa, a gente gosta do desafio. Então tá bom. Thiago, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Você que está assistindo, né? Compartilha aí com os amigos, com as equipes, né? Sim, isso aí. Com os colegas, para a gente poder continuar com o nosso projeto aí do podcast Alto Giro. Valeu, Thiago. Um abraço. Valeu, obrigado.